Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre divórcio extrajudicial. O divórcio em cartório, o extrajudicial, ele decorre, ele decorreu do movimento de facilitação da dissolução do casamento, que se amolda muito bem no princípio da intervenção mínima do Estado na família. Reconhece que se casar e não permanecer casado constitui o verso do reverso da mesma moeda, porque houve o pensamento do legislador da liberdade de autodeterminação afetiva. Não há, portanto, o interesse público na manutenção de um casamento contra a vontade das partes. Então, o fundamento axiológico desta lei que veio trazer o divórcio extrajudicial é justamente esse, a intervenção mínima do Estado na família. O divórcio em cartório, ele é obtido por uma escritura pública, lavrada pelo tabelião de notas e tem força de título executivo extrajudicial. Independe de uma homologação do juiz, e da intervenção do representante do Ministério Público. A escritura pública, ela é um título executivo e ela por si só, e como não se aplica às regras da competência judicial, pode ser lavrada em qualquer cartório do país, porque não obedece às regras da competência como num processo normal de divórcio feito perante o Poder Judiciário. Então, não obedece aquelas regras de competência. Então, pode ser realizado em qualquer localidade do país, em qualquer cartório de notas. E só haverá a incidência fiscal, se a partilha for desigual. Ou seja, se não a partilha dos bens for feita de maneira desigual. O que é desigual é que terá a incidência do imposto inter vivos, E quais são os requisitos para se divorciar administrativamente perante o cartório? O chamado divórcio extrajudicial. Primeiro, não pode haver conflito entre as partes, Não pode haver um litígio entre as partes, senão eles terão que buscar o Poder Judiciário, Impõe-se aí, então, se houver conflito, a via judicial. As partes terão obrigatoriamente que ser assistidas por advogado ou defensor público, pela possibilidade de renúncia a direitos. Elas podem renunciar a direitos e elas precisam ser assistidas por um advogado. E as partes, elas precisam ser capazes. As partes envolvidas, elas necessitam de ter capacidade. A incapacidade, ela é meramente por interdição. E se for assim, não admite a via cartorária, Tem que ser nas vias judiciais. Não pode haver a incapacidade dos filhos também. Não pode ter filhos menores. Havendo filhos menores ou incapazes, o divórcio tem que ser perante o juiz, no Poder Judiciário, exigindo a assistência do representante do Ministério Público. Se porventura o interesse dos filhos menores já tiverem sido regulamentados em juízo perante o Poder Judiciário, o divórcio ele pode ser realizado em cartório. O divórcio está liberado para ser realizado em cartório se o interesse dos filhos menores já foi regulamentado através do Poder Judiciário. O comparecimento das partes em cartório poderá ser pessoalmente ou por procurador. Poderá ter um procurador representando este cônjuge que deseja se divorciar. Só que o procurador, ele precisa ser constituído por escritura pública também. E com poderes especiais, porque é um ato público. E não pode este procurador representar
ambos os cônjuges, porque senão seria um autocontrato que é vedado pelo ordenamento jurídico. Então, tem que haver um procurador para cada parte, caso elas não possam se fazer presentes no ato da lavratura da escritura pública de divórcio extrajudicial. O pagamento das custas cartorárias. O revogado parágrafo 3º do artigo 1124-A do Código de Processo Civil de 73, ele permitia que a lavratura da escritura pública fosse gratuita para as pessoas reconhecidas como pobres, como necessariamente pobres na forma da lei. Apesar de não ter sido reproduzido no novo Código de Processo Civil, temos que atentar para o artigo 98 do novo Código de Processo Civil, em especial o parágrafo 1º, inciso 9º, que fala de uma forma genérica sobre a gratuidade da justiça. E ele é suficiente, esse artigo, para albergar a gratuidade também dos atos notariais, como este, que é a escritura de divórcio extrajudicial, diante da disciplina para este fim, né? Agora, o que precisa constar na escritura pública de divórcio extrajudicial? O que é obrigatório constar? A partilha de bens, né? A partilha de bens precisa constar da escritura de divórcio, se houver bens, logicamente. Os alimentos entre os cônjuges, eles são irrenunciáveis, porém há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que admite, né, renúncia de ambos os cônjuges ao pensionamento alimentício. O uso do sobrenome de casado, né, se um deles alterou, então vai haver aí a questão do nome. Se estava usando o nome de casado, poderá voltar a utilizar o nome de solteiro também. E a partilha de bens, eu preciso falar uma coisinha sobre a partilha de bens. Permite o divórcio sem a prévia partilha de bens. Você pode até se divorciar sem a prévia partilha de bens, como especifica lá o artigo 1581 do Código Civil e a súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça. Mas aí os frutos, eles continuam sendo comum do casal, e caso um deles queira vender, precisará, logicamente, do consentimento do outro, porque é um condomínio, né? É um condomínio, não houve partilha, é um condomínio, e os condôminos precisam um da autorização do outro para que possa vender o bem, tá? O bem imóvel. Ou também os bens móveis precisam do consentimento. Não impede também que os cônjuges insiram outras cláusulas também na escritura de divórcio extrajudicial. E outra coisa que temos que entender também é que eventual presença de vícios sobre a declaração de vontade nessa escritura de divórcio, ela pode ser anulada através de uma ação anulatória de ato jurídico, e o prazo decadencial desta ação é 4 anos a contar da data da lavratura. Não é ação rescisória, veja bem, porque o divórcio não foi feito pelas vias judiciais. É uma ação anulatória de ato jurídico pelo vício de vontade, pelo vício sobre essa declaração de vontade. Então, se houver algum vício, é uma ação anulatória que terá que ser manejada por aquele ex-cônjuge prejudicado com a lavratura desta escritura de divórcio. Então, eu creio que eu abordei os principais pontos do divórcio extrajudicial. O que mais poderemos tratar sobre o divórcio extrajudicial? Que você mande a sua pergunta para o nosso canal
no YouTube, no nosso blog Articulando a Legalidade. Continue lá acessando o nosso blog para você ficar muito bem informado. É lógico, nós sempre estamos aqui articulando a legalidade. Até o nosso próximo vídeo e fiquem com Deus.